quero falar, como eu dizia, sobre esse amor. Por quê? Bem, o próprio Jesus, no livro de João, ele declara que não existe alguém que tenha amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, né? Então ele centra na coisa que é a virtude mais sublime que existe, que é o amor. O amor sempre vence, diga glória a Deus. O amor nunca perde, irmão. Nunca perde o amor. Às vezes a gente tem a impressão que não vale a pena, mas é um equívoco. Porque o amor ele nunca perde. O amor sempre vence. Amém? E Deus, na sua essência, Ele é amor. Eu sempre digo que nós, né, seres humanos, a gente consegue, assim, refletir, né, o amor dEle. Mas na essência nós não somos amor. Só Deus é amor. Ele é o próprio amor. Nós conseguimos, e quanto mais nós nos dedicamos, nos aproximamos dEle, crescemos na graça dEle, potencialmente nós vamos conseguir refletir mais ainda desse amor. Mas nós nunca seremos totalmente amor, só na glória. Aqui não é possível. Amém? Por quê, pastor? Porque por mais que a gente se esforça, a gente ainda é falho, né? Mas não podemos nos acomodar. Nós temos que nos esforçar. Diga glória a Deus. Então eu quero falar sobre o amor. E esse texto, irmãos, eu tenho dito aqui já várias vezes que toda a Bíblia está sintetizada nesse versículo. Se você ler desde Gênesis a Apocalipse, o tema é isso. É o amor de Deus sempre promovendo, né, de alguma forma, situações para tentar de todas as formas alcançar o coração e nos conduzir à eternidade com Ele. Então, esse texto ele tem uma importância muito grande, por isso que eu, um tom de brincadeira, mas na verdade é verdade, né? Na verdade é verdade. É inconcebível, a gente tem que realmente guardar isso no nosso coração. Sabe, às vezes a gente, por circunstâncias da vida, ou mesmo erros mesmo nossos, né, que a gente comete um julgamento errado, a gente toma ou diz palavras duras com alguém, a gente comete erros. Às vezes a gente tem até um sentimento, parece até que Deus não nos ama mais. Isso é um perigo, porque na verdade Deus jamais vai deixar de nos amar. Ele jamais vai concordar com tudo que fazemos, porém Ele nunca deixa de nos amar. Diga amém. Então, por mais que você erre e você se distancie, você tem que entender que Ele te ama, e que se você abrir o seu coração, Ele sempre vai estar pronto para te abençoar e restaurar a tua vida. Diga glória a Deus e aplauda a Ele. Então, o primeiro aspecto do amor de Deus aqui descrito, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira, né? Eu penso, e aí a gente tem que considerar, né? Porque a pessoa que escreveu o texto, salvo quando é as palavras mesmas de Cristo, e aqui não é o caso, é uma descrição. Essa pessoa, ela tem a impressão dela, ela coloca a impressão dela no texto. E eu fico imaginando esse pessoa que escreveu, ele estava tentando, sim, sabe, trazer uma compreensão melhor do amor de Deus. Aí ele, parece que ele, meu Deus, é tão grande, é tão poderoso. Então ele pôs: Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui revela o amor em um aspecto de Deus na nossa vida, que é o amor incondicional. Ele não impõe condições. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia também nos diz que Ele nos amou quando nós ainda estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Ele nos amou. E tem uma passagem, ou mais de uma, óbvio, eu vou falar de uma ou duas, mas eu quero trazer aqui para uma compreensão melhor nossa, que é em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11,
Jesus ele conta uma história para revelar o reino de Deus. E aí ele conta a história de um homem, um fazendeiro rico, e que ele tinha 2 filhos. E um dia o filho mais moço chegou para esse pai e disse: olha, eu quero a parte que me cabe da herança. E o pai entregou, ainda que não fosse o tempo, né? Porque o pai estava vivo, não tem muita lógica a herança, o pai em vida. Mas isso também é possível. Entregou. E aí depois de um tempo, a Bíblia revela que esse esse filho, decidiu ir para longe, outra cidade, outro país, distante. E aí ele passou a viver irresponsavelmente. Consequentemente, ele desperdiçou tudo que o pai dele havia dado a ele como herança. E aí ele passou a viver uma vida difícil, sem nada, sem pessoas conhecidas, amigos próximos. E aí ele começou a passar necessidade. Foi atrás de um trabalho, não tinha emprego para ele. Para completar a situação dele, o mundo lá, a região dele passou por uma pandemia. Então estava difícil as coisas. Eu estou aqui colocando a pandemia só para contextualizar aqui, tá bom? Para a gente entender bem como é difícil, como estava difícil. E às vezes ainda pode complicar. E ele não tinha nenhum recurso, ele não tinha nada. E aí ele foi atrás de um local que pudesse pelo menos agregar ele, pelo menos pela dormida. Quase trabalho escravo, literalmente, né? E ele encontrou, o cara agregou ele a uma fazenda dele lá. E ele, até comida era bem restrita, porque a Bíblia descreve que chegou um momento que ele desejou comer a comida de porcos. E aí a Bíblia também afirma que ele caiu em si. Eu separei aqui só uma parte do texto, eu estou descrevendo, mas a partir do versículo 20 eu quero ler. Porque aí ele decidiu, caiu em si, percebeu a situação em que ele estava vivendo. E ele lembrou que na casa do pai dele, os empregados viviam muito melhor do que ele estava vivendo. Ele disse: olha, eu vou voltar, não aguento mais não. E eu vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como empregado da tua casa. Para mim já vai estar muito bom. E assim ele decidiu voltar. E aí, versículo 20 em diante diz: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. E vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, esse jovem fez algo terrível, mas aqui, nessa história, Jesus mostra, demonstra, deixa claro esse amor incondicional. Sabe, porque se ele, Deus, fosse chamar cada um de nós para realmente prestar conta, nenhum de nós se salvaria. É o melhorzinho que tem aqui, que se acha bonzinho. Porque a Bíblia é muito clara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Amém? E ainda nesse livro que é Romanos, lá na frente, no capítulo 6, ele diz: e o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. Ou seja, nós merecíamos morte. E não é só morte física, é morte eterna. Porém, o amor de Deus na nossa direção não veio nos condenar. E aí eu quero agora trazer um outro texto, uma outra passagem para a nossa compreensão, que fala de uma mulher, porque a palavra de Deus nos ensina que em Cristo duas coisas se uniram: a justiça, diga justiça. A justiça tem até um lema, né?
da própria justiça comum aqui no caso, a justiça é cega. Ou seja, ela não pode tomar partido, ela não pode ser punir por algo, não, ela tem que ser cega, porque ela tem que ser como é? Eu ia usar uma palavra, agora caiu da missão. Alguém me ajuda. Imparcial. Ou seja, e aí eu vou agora dar uma passagem que você vai entender bem isso. Mas a justiça e a misericórdia se uniram em Cristo. O texto aqui que nós lemos inicialmente, o que é que diz? Quando viu o filho, ele foi movido por uma íntima compaixão. A compaixão é que nos leva a amar as pessoas incondicionalmente. Diga amém. Independente de quem seja ou do que faça, a gente consegue amar, ainda que eu não concorde. Amém? Porque aí não está relacionado a essa questão de concordar. Deus não concorda com o pecado de ninguém, mas ainda assim Ele é capaz de amar toda a humanidade. Diga glória a Deus. Então, é uma passagem que uma mulher foi levada diante de Jesus, e pessoas que a levaram diante de Cristo, colocaram a mulher diante dele e disse: olha, essa mulher aqui foi pega no ato do adultério, e segundo a lei, que é cega, precisa, ela tem que ser apedrejada até a morte. É lei, não era nada ilegal na lei deles lá, não, era lei. Uma pessoa pega no ato do adultério tinha que ser apedrejada até a morte. Aí apresentaram o argumento e esperaram a resposta dele. O que você diz? E aí Jesus olha para eles e diz: olha, se dentre vós tiver alguém que não tenha pecado, pode jogar a primeira pedra. E aí a Bíblia nos escreve que todos começaram a ir embora, a partir dos mais velhos. Depois todos saíram, não ficou ninguém. E aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, cadê os que te acusavam? E ela disse: olha, todos foram embora. E aí Jesus vai e diz: ó, compaixão, eu também não te condeno. O único que tinha autoridade para condenar ela era Jesus, porque ele não tinha pecado, ele cumpriu toda a lei, ele estava rigorosamente dentro da lei. Porém, ele disse: eu também não te condeno. A misericórdia. Diga misericórdia. Vá e não peques mais. Sabe, quando a gente entende a misericórdia, é quando a gente dá e entende que aquela pessoa, ela pode ter uma segunda chance. A gente é capaz de, sabe, se colocar na condição daquela pessoa. Erros são cometidos. Eu cometi muitos erros, qualquer um aqui já cometeu muitos erros. Mas a compaixão de Deus leva ele a manifestar, e é uma coisa contínua, não é um caso assim, circunstancial. Não, ele é misericordioso com todos nós. Diga glória a Deus e aplauda ele. É algo contínuo. Não é nada isolado, não é um momento que ele tem, hoje eu vou agir de misericórdia. Não, ele é misericordioso. Por isso que ele sempre acredita em cada um de nós, e está sempre disposto a nos dar oportunidade de mudar. Diga glória a Deus e aplauda bem forte a ele. É o amor dele. Olha, irmãos, eu estava até revelando aqui no primeiro culto da tarde, irmão, quando eu me converti, sabe, eu não sei, eu acredito que todos que nascem de novo têm essa impressão. Eu vou compartilhar o que eu senti. Para mim, irmão, literalmente, é como se tivesse descortinado diante de mim uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo horizonte. Antes eu vivia por viver, eu achava que era só isso aqui mesmo. Mas quando Jesus, eu reconheci, e ele me achou e eu reconheci o amor dele, eu disse: eu quero esse amor na minha vida.
Irmão, agora, a partir daquele dia, a minha vida passou a ter propósito. Eu entendi que agora não era só viver por viver. Eu entendi, irmão, que existe uma eternidade esperando por todos nós. Diga glória a Deus e aplauda a Ele. Na verdade, não que eu desvalorize a vida. Pelo contrário, eu entendo que hoje eu valorizo muito mais a minha vida. Graças a Deus eu não tenho nenhum vício. Antes eu tinha, né? Eu tenho paz no meu coração. Antes eu não tinha. Antes eu era uma pessoa se deixava levar pelas coisas da vida, circunstância e tal. E isso acabava me trazendo ansiedade, doença também. Hoje eu não vivo assim. Eu vivo pela fé. E eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que por fim Ele sempre se levantará em meu favor. Então eu faço o que eu posso. E eu sei que o que eu não posso fazer, Ele sempre vai fazer por mim. Diga glória a Deus e aplauda a Ele. As pessoas vivem, por isso que bebem, por isso que entram em vícios, por isso que tentam, é porque estão vazias, irmão. São vazias. Os caras dizem, toma aqui uma geladinha. Geladinha, eles botam um nomezinho para ver se maqueia o negócio, mas o negócio veio amargo, ruim. Não é bom. Não, tu pega aqui que tu vai fazer uma viagem, só se for para o inferno. Só se for. Eu viajo quando eu leio a Bíblia, irmão. É cada viagem. Ué, Elias fez o fogo descer do céu, a viagem. São coisas que a gente tenta enganar nós mesmos. Quantos estão entendendo? A verdade, irmão, é que a gente tem que entender que Deus nos ama. Ah, mas eu já errei, irmão. Quem não errou, mas Ele quer derramar o amor dele na tua vida. Ele não veio te condenar. Na verdade, Ele veio te salvar. Ele veio transformar. Ele veio te mostrar que tem sim algo além do que você já viveu, do que você experimentou. Tem, e é nele, no verdadeiro amigo que é Jesus Cristo. Aplauda bem forte a Ele. O pai da história, né, que Jesus contou, mostrou esse amor incondicional, irmão. Ele mandou matar, irmão, um bezerro cevado. Que é isso, pastor? Ele mandou matar o que existia de melhor na fazenda. Ele não mandou matar, manda aquele bezerrinho manco, que ele já está para sacrificar ele. Vamos matar esse bicho aí, porque esse menino não merece nem um cabrito, mas vamos matar pelo menos essa coisa aí. Pega o bezerro cevado, mata. Sabe o que é que esse bezerro cevado representa? Jesus Cristo, irmão. Ele sacrificou o próprio filho dele por amor a você e a mim. O melhor, o que havia de melhor. Ele nunca dá nada de segunda para mim e para você. Sempre é coisas melhores. Eu digo assim, porque a gente tem que aprender a valorizar as coisas de Deus, querido. As coisas que Ele tem para nós. Amém? Às vezes a gente não valoriza. E isso é um grande risco. Aí a gente só olha para as coisas daqui. Se passar qualquer necessidade, até tem uns que desconverte. Não pode passar necessidade. Quem te disse isso, irmão? Toda e qualquer pessoa vai passar dificuldade na vida. Sempre vai ter um dia mal para mim e para você. Sempre. Porém, se revista de Deus e da força que há no poder dEle. E você vai vencer qualquer situação ruim na sua vida. Diga glória a Deus e aplauda bem forte o Senhor. Então o que leva a gente a manifestar esse amor incondicional, o que leva a Deus é a compaixão. É a compaixão. É sentir o que o outro sente. Por isso que Ele teve que se fazer homem. Ele vivenciou tudo que o homem pode vivenciar, Ele teve que vivenciar.
E Ele entende a debilidade humana, apesar de ser perfeito. Ele é capaz de entender. Mas Ele sempre vai nos dar ferramentas, diga amém, para que a gente possa vencer, para que a gente possa superar, amém? Não há desculpa para nós, para nos mantermos do mesmo jeito, não, irmão. Em Efésios diz, aquele que pecava, aliás, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que fazia, não faça mais, amém? Porque Ele nos dá as ferramentas, diga amém. O outro aspecto do amor de Deus é que o amor de Deus, além de incondicional, ele é sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou. Deu é sacrificar. Sacrificou o seu Filho unigênito. Amém? Ou seja, o amor dele, ele é capaz de sacrificar. É como diz o texto no livro de João, né? Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, de ser capaz de dar a vida por um amigo. E Ele deu a vida por nós. E a expectativa dele é que a gente nos torne amigo dele, compartilhar nossas coisas. Esses dias eu estava até comentando, e comentei também no culto anterior, agora estou me lembrando. Primeiro, tem hora que eu não lembro de nada do outro culto, mas tem hora que, né, meus engrenagens aqui funcionam nesse sentido. Porque a gente tem geralmente assim uma visão em relação ao amigo. O amigo é aquele que está com a gente nos momentos difíceis. Quem pensa assim, que tem essa visão? Eu acho que quase todo mundo, né? É porque vocês estão querendo levantar, porque já estão querendo achar o pastor. Não, eu vou esperar o que o pastor tem a dizer. Geralmente é assim. Mas uma vez eu ouvi um religioso falando algo, eu achei interessante a visão dele. E ele disse que um amigo mesmo é aquele que é capaz de celebrar as suas vitórias, né? Porque tem amigo que não tá, até no momento difícil tá, mas quando você está alegre, está conquistando, está fazendo, parece que a pessoa fica triste. Como estou entendendo? Parece que tem inveja. E aí faz sentido. Olhe para Jesus. Jesus sempre quer o melhor para mim e para você. Diga glória a Deus. É óbvio que Ele está a todo momento conosco, porém, Ele celebra as nossas bênçãos, as nossas vitórias, as nossas conquistas. Na verdade, Ele morreu por isso. Nós éramos escravos do pecado, e inclusive estávamos condenados. Já viu um escravo feliz? Difícil. O escravo, ele vive uma vida, sobrevive, na verdade, né? Hoje em dia existe escravidão, ainda existe, irmão. Escravidão nas cidades grandes. Esses dias está tendo reportagem até sobre isso. Pessoas que são enganadas, vão para outra cidade e o cara lá escraviza a pessoa. Vai trabalhar para ganhar R$600 por mês. Aí tudo que é dado é descontado. Acaba que o cara termina o mês, está devendo. Uma pessoa dessa não tem como ser feliz. Nenhuma escravidão leva alguém à alegria. Escravidão não é bom. Como estou entendendo? Diga amém. Então o pecado escraviza. Ele veio exatamente acabar com o efeito do pecado na nossa vida. Diga glória a Deus. Ele veio nos dar liberdade. Tem coisa mais tremenda de alegra a vida que uma pessoa ter liberdade. Quando você terminar hoje aqui, você vai para uma pizzaria. E se quiser convidar o pastor, fica à vontade, irmão. Não preocupa não. E não se preocupe também que eu não como muito. Um pouquinho, né? Eu digo assim, é óbvio que nem todos vão, né? Mas, sei lá, você vai para algum lugar, né? Você é livre. Eu vou para tal lugar hoje. Não, eu vou para casa. Vou assistir, sei lá, alguma coisa. Enfim. Então Ele veio nos dar alegria. Ele se alegra com a nossa alegria. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Na verdade, Ele se sacrificou por isso.
Ora, se o Deus Pai não poupou o próprio Filho por amor a vós, quanto mais Ele vos dará todas as coisas com Ele. Trazer alegria. É uma coisa tremenda que eu recebi de Deus, que eu não tinha, é paz, irmão. Paz é coisa muito boa. Tem gente que não tem paz na vida. Não dorme direito. Vive atribulado. Porque atribulado a gente passa por tribulação, todo mundo passa. Mas viver atribulado é uma desgraça. Sabe? E Ele me deu essa paz. Eu experimento a paz. Às vezes tem umas guerras, mas não tira a paz que Ele me dá. Quantos estão entendendo? Ele veio trazer todo tipo de alegria para nós. Diga glória a Deus. O sacrifício dele foi perfeito. Diga perfeito. O que é perfeito? Completo. Completo. Ou seja, aquilo que ele fez é completo, é perfeito e é capaz de salvar qualquer pessoa. Naquela época ainda havia um entendimento em relação à salvação, a se apresentar diante de Deus, a ter os pecados perdoados associado à morte de cordeiro. Era o conceito, era a religião, era o ensinamento. E é interessante que no livro de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista estava lá no Rio Jordão, quando avistou Jesus, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro tinha que ser sacrificado. Amém? Sacrificado, para que os meus pecados, ele, no sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados, ele levasse com ele o justo, o inocente, o animal no caso, pelo culpado. Então Jesus, o Cordeiro perfeito, amém, se sacrificou para que definitivamente todo o pecado fosse arrancado da nossa vida. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Outra coisa tremenda em relação ao sacrifício de Jesus, que ele é eficaz, porque a sua morte ela foi aceita por Deus. Foi aceita. Quando ele encerra tudo ali naquele momento, ele vai e diz: olha, está consumado. Pronto, tudo foi cumprido, rigorosamente. Até aquele vinagre que o cara colocou na boca dele, estava descrito lá no livro dos profetas a respeito do Messias. Tudo. E ali ele diz: está consumado. E o sacrifício que foi a sua própria morte foi recebida como um sacrifício perfeito diante de Deus, eficaz. Diga glória a Deus. E o sacrifício dele também foi definitivo. Ou seja, não precisa mais matar animal para poder me representar ou representar o meu pecado. Não precisa disso. Jesus já foi morto, e uma vez morto Jesus, definitivamente foi resolvido o problema da humanidade, que era o pecado. Diz no livro de Hebreus capítulo 10, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está agora assentado à destra de Deus Pai. Definitivamente podemos entrar, amém, no lugar santo, no santo dos santos, com ousadia, porque Ele já morreu por nós e rasgou o véu. Agora nós temos acesso direto ao nosso Deus. Por isso que em João ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. O outro aspecto do amor de Deus é que o amor de Deus também, além de ser sacrificial, incondicional, ele também é salvífico. Ou seja, ele é suficiente para nos salvar. Esses dias eu perguntei ao pessoal da escola de discípulos,
Aí eu perguntei, eu posso perguntar a vocês também, quem aqui tem certeza da sua salvação? Levante o seu braço. Você tem certeza da sua salvação? Levanta o braço, por favor. Estou assustado com vocês. Só um número limitado de pessoas levantaram. Sabe por que, irmão, a gente não levanta? Porque a gente olha para nós. A gente olha para nós. A gente pensa em nós. E a gente sabe que a gente é falho. Quantos estão entendendo? Então, eu creio que eu vou chegar lá. Só que é um equívoco, até uma ignorância. Porque a Bíblia é muito clara, a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é quando você realmente acredita no sacrifício dele. É óbvio que a partir do momento que eu acredito que ele se sacrificou por mim, eu vou me esforçar para obedecê-lo. Mas eu nunca serei perfeito. Quantos estão entendendo? Então a salvação é graça, não é mérito, é graça, é por fé, não é por obras. Quantos estão entendendo? Aí, sabe, às vezes eu não tenho certeza de como é que você vai falar de Jesus para os outros. Qual o sentido? Se ele não tem poder nem para te salvar. Ele já morreu por mim e por você. Quantos entendem isso? Uma vez, definitivamente. E todo aquele que crê será salvo. Aplauda ao Senhor. Por isso que a Bíblia também nos fala que Ele é nosso advogado. Quando você tem uma causa na justiça, dependendo do nível do que seja, requer que você bote um representante, que no caso é uma pessoa que é legalmente, pode exercer isso, que é um advogado. Tem gente que assina até procuração para poder o advogado advogar a sua causa. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Diga amém. Então ele vai advogar nossas causas. Diga glória a Deus. Porém, salvação, irmão, é fé. Você nunca tem que ter dúvida da sua salvação, porque a salvação é fé. Eu creio, eu sei que ele morreu por mim. Quantos entendem que ele morreu por você? Ele padeceu por mim. Ele pagou o preço que eu não posso pagar. Então ele me salvou. Aplauda ele. Por isso que quando o filho da parábola do filho pródigo retorna a casa, ele fala no ouvido do pai: eu não mereço mais ser seu filho. O pai nunca disse: é verdade. Não, o pai ficou calado. Porque uma vez filho, irmão, não tem como deixar de ser filho. Filho é filho, herdeiro. Amém? Ele não falou nada. Ele foi ordem aos empregados da fazenda: prepara a festa, coloca vestes nele, põe um anel no dedo dele, vamos celebrar. Porque era filho. João 1, versículo 12: mas a todos quantos nele crerem, ele dá o poder de se tornar filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Aplauda bem forte o Senhor. Tem uma passagem, eu quero encerrar com essa passagem. Lucas 19. Jesus, ele vai à casa de um pecador. Quantas pessoas pecadoras tem aqui? Não vive na prática do pecado, mas é falho. É diferente. E ele foi à casa de um pecador. Os religiosos ficaram lá fora, criticando, questionando. Se ele realmente fosse um profeta, ele não estaria na casa desse homem. Esse homem é um pecador.
E a Bíblia diz que, indiferente àquelas críticas, Jesus falava com os pecadores que estavam naquela casa. E um momento da reunião deles lá, do diálogo deles, o Zaqueu pede a palavra e diz: olha, eu quero tomar uma decisão. Eu quero entregar metade de tudo que eu tenho para abençoar aqueles que são necessitados. E se eu tiver roubado alguém, eu decido dar com juros e correção monetária tudo que eu roubei. Jesus olha para ele e diz: olha, você também é descendente de Abraão. E o Filho do Homem não veio condenar, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga glória a Deus. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Diga amém. Agora, esse amor não justifica a ninguém viver do jeito que você quer viver. Não. Nós temos agora o Espírito Santo. Ele habita em nós. Diga amém. Todo aquele que nasce de novo, ele passa a ter o Espírito Santo vivendo nele. E esse Espírito, ele vai te conduzir. Amém? Ele vai te ensinar e vai te dar a orientação que você necessita para você agradar ao teu Pai. Diga amém. Que às vezes as pessoas, até hoje em dia, tem muitas críticas em relação, por exemplo, à igreja evangélica, porque inventaram agora um negócio de inclusivo, né? Até tem um grupo aí que eu sigo ele no YouTube, chegar num restaurante, aí, olha a inclusão. Chegar num restaurante, aí a pessoa atendente foi lá: boa noite a todos. Aí os caras: todos? Como assim? Não, é porque o nosso restaurante é inclusivo. Hipocrisia. Aí ele: é inclusivo? Que bom. E certamente vocês têm um cardápio em braille, porque o meu amigo cego vai já chegar. Não temos não. Não tem, não. Mas com certeza aqui vocês têm rampa de acesso, porque também nós temos um amigo que é cadeirante. Ele vai já chegar e ele precisa... Não, também não. Inclusivo. Todes. Vai pra lá com o negócio de todes, irmão. Hipocrisia. Pura hipocrisia. Aí às vezes querem criticar a igreja evangélica. Porque a igreja, ela quer ser exclusiva, exclusivista, né? Ou seja, eu quero viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver, fazer o que eu quiser fazer, e eu quero estar e viver na igreja. E não funciona assim. Até o próprio Cristo deixou claro: aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras. Esse é o que me ama. Quantos estão entendendo? Então, irmão, nós temos que perceber as coisas. Por isso que esse amor, ele transforma a gente. Diga glória a Deus. Vivi em farra, acabou o negócio de farra. Minha vida hoje é diferente. Amém? Não precisou ninguém chegar para mim e dizer: acaba com isso. Não, eu entendi que tinha que acabar com aquilo. Aqui estava errado na minha vida. Adultério está errado na minha vida. Eu tenho minha esposa e eu honro a minha esposa. Quantos estão entendendo? Então, estou falando aqui, irmão, só para critério de informação. Amém? Então o amor dele nos salva. Diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. E não vou só aqui para finalizar, agora é finalizar mesmo. Até porque essa salvação, inclusive, eu quero estender ela para coisas mais simples também. Não só a nível de eternidade, mas a salvação, ela nos salva de tanta coisa, irmão. E a gente vê as pessoas muitas vezes presas a coisas rudimentares, como a Bíblia ensina. Nós não podemos mais estar presos a rudimentos desse mundo. Tipo, simples, eu vou dizer coisas aqui banais, assim, simples, mas tem gente que só sai de casa
se ouvir o seu horóscopo. Sagitário. Hoje o sagitariano, ele vai levar uma pancada. Não é dia para gostar de ninguém. Pelo amor de Deus. Ou tem pessoas que têm na sua carteira, eu estou falando coisa bem banal, mas é pior que tem, mano. É melhor a gente falar o chama. Guarda a moedinha do chama, porque tem que ter. Senão eu não vou ser abençoado. Isso é rudimento do mundo, irmão. Como é que uma pessoa que tem a mente de Cristo fica presa a esse tipo de coisa? Eu, quando ia para o mar, toda vez que eu entrava no mar, irmão, eu pegava na água e me benzia, com medo de me afogar, me guardar. Tem uns que só entra no campo de futebol se for com o pé direito. Ainda faz assim, para dizer, é bem o direito mesmo. Isso é rudimento do mundo, irmão. Costumes, crenças, até folclore. Pessoas que têm a mente de Cristo não são presas a essas coisas não, irmão. Quantos estão entendendo? Nós temos que ser livres disso aí, irmão. Diga glória a Deus. Eu sei porque eu acho que até revelação. Tem evangélico, inclusive, que ainda fica atrás de saber do horóscopo. Como é que pode? Que tipo de cristão é esse? Eu acho que tem cristão, inclusive, que ainda dá a mão para ser lida pelas cartomantes. Ixi, revelação, viu? Cuidado, irmão. Está vendo que a minha vida vai ser definida porque está aqui, meu irmão? Quem define a minha vida e o meu futuro é Deus. Aplauda Ele. Nós não podemos estar presos a esses rudimentos da terra não, irmão, desse século aqui. A gente tem que viver pela fé. Diga amém. Ele é o nosso guia, o nosso Senhor, aquele que nos guarda, aquele que nos livra. Amém? Se Ele não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Mudei um pouco o texto, mas é por aí. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ele nos livra, nos salva de tudo isso, irmão. Tudo isso, né? Então, cabe com isso na sua vida. Se você pratica esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, irmão. De pé.